Estamos gravando. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você estiver assistindo a gente. A todo mundo que está acompanhando a gente em mais uma aula desse estudo sistematizado do Livro dos Espíritos que a gente está fazendo. A gente está iniciando aqui a aula 10 sobre as missões dos espíritos e os reinos da natureza. E antes de a gente começar, eu queria convidar aqui a Moira para conduzir uma prece conosco. Saravá a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui nesse momento. Hoje a gente pensou em fazer uma oração ao Oxóssi, tanto por ele ser quem nos ajuda a conectar com o conhecimento, e isso é muito vinculado com com a nossa aula, né, com as nossas aulas do Livro dos Espíritos, quanto também por ser um momento que a gente pode, enfim, vai conectar, que a gente pode pedir ajuda, e eu acho que pode trazer ajuda para o nosso círculo hoje. Então vamos lá. Amado Pai Oxóssi, a vós que sois o regente do sagrado mistério do conhecimento divino, no qual saciamos a nossa sede do saber e do conhecer, clamamos nesse momento para que nos envolva em vossas irradiações e nos conduza ao interior desse vosso mistério divino. Ouça nosso clamor, ó Pai amado, atenda as nossas invocações e venha em nosso auxílio e benefício, afastando de nossas vidas todo o negativismo e ignorância que tem paralisado nossa evolução, nos fazendo perder a fé, o amor e a esperança. Dê-nos, Pai querido, o conhecimento, para que nunca fiquemos desempregados, nunca falte o essencial a nós e a nossos dependentes, e para que sempre saibamos atravessar com sabedoria e fé todas as provocações de nossas vidas. Afaste de nós os vícios que tornam negativo o nosso espírito e nos ligam às sombras e à escuridão da ignorância e da falta de raciocínio lógico. Atue em nossos sentidos e caminhos, direcionando-nos para o conhecimento da verdade divina. Propicie-nos os meios e os conhecimentos para termos discernimento e mudarmos nossa vida para melhor, superando as dificuldades, melhorando nossas expectativas para o futuro e anulando em nossa mente os pensamentos e sentimentos negativos que nos conduzem às trevas da ignorância, que atormentam a nossa alma imortal e eterna. Atue em nossos inimigos encarnados e desencarnados, envolvendo-nos em vossas vibrações divinas, diluidora dos pensamentos, sentimentos, projeção verbal e visual e mental negativas, da vingança, da traição, da inveja, do ódio, e anule tudo isso no íntimo deles. Livre-os, ó Pai, das más influências espirituais que nos têm dominado, direcionando-as para a esperança da salvação divina. Permita, Pai Oxóssi, que sejam libertadas das trevas da ignorância todos os vossos filhos ligados a nós pelos laços invisíveis da vida. Pedimos, ó Pai, que anule em nós os sentimentos que distorcem nossa consciência e apagam nossa luz divina, que diluam os cordões que nos ligam a seres que não nos querem bem, que renove os nossos pensamentos, conduzindo-nos aos planos superiores e luminosos. Mantenha sempre acesa e ampliada em nós a chama do conhecimento e que ela se expanda, se direcione e se espalhe por todos os nossos caminhos, abrindo todas as nossas portas, passagens e campos à nossa frente. Anule em nosso íntimo, em nossos instintos inferiores, todas as vibrações e sentimentos negativos e nos dê o raciocínio divino, para que sejamos prósperos, fraternos, amorosos, generosos com tudo e com todos que nos cercam e compartilham a nossa vida e destino. Ilumine nossas mentes para que tenhamos a fé necessária para buscar em nossa origem o Divino Criador e entendê-lo a partir de nós mesmos, tendo o conhecimento e o respeito necessário a tudo e a todos da criação. Salve nosso Pai Oxóssi, o Kiaru. E com isso, Carol, podemos seguir com a aula. Axé, gente, vamos lá. E aí vai ser interessante, porque a gente vai falar de natureza hoje também, que também se conecta muito com a Xhosa, né? Muito legal. Então tá, pessoal. Como eu falei, a gente já discutiu missões, né? A gente discutiu lá atrás, quando a gente estava falando do processo encarnatório e reencarnatório, que ele é quando o espírito ele tá prestes a encarnar,
em regra, obviamente existem algumas exceções, ele faz parte de um processo de planejamento encarnatório, né? Ele tem a oportunidade de examinar quais são principalmente suas dívidas, quais são os seus desafios, suas más inclinações e pensar o que esse espírito precisa viver numa encarnação futura para evoluir nessas questões de dificuldade. Então, isso geralmente está muito ligado à ideia de provas, né? Provas e expiações. Então, os desafios que vão trazer progresso e as dívidas que você precisa pagar devido à lei de causa e efeito. Mas, para além disso, existe também a noção de missão. E a diferença entre a missão e a prova é que a missão ela tem muito mais um aspecto de impacto positivo no progresso geral do universo. Então, o que é a missão? Qualquer tarefa, qualquer planejamento encarnatório que é atribuído ao espírito que vai contribuir para essa harmonia universal. Isso é muito lindo, né, gente? Porque é uma ideia de que sim, é uma questão individual do espírito, né? O espírito como entidade única, né? A gente já falou sobre isso. Tem esse dever de progredir moralmente, intelectualmente, tudo mais. Mas esse espírito também tem um dever com o coletivo. E isso é muito ligado à ideia de que o universo, ele para estar em harmonia, em equilíbrio, todo mundo tem que fazer a sua parte. E uma coisa muito interessante pra gente pensar é que não são só os espíritos ultra evoluídos. A gente sempre fala, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, sei lá, Jesus Cristo, né? Que é o exemplo máximo, que, especialmente dentro do cristianismo, mas existem outras figuras crísticas. A gente pensa que só esse tipo de espírito pode ter como atribuição uma missão nessa existência terrena. E não é o caso. Missão é qualquer tarefa que contribui para a harmonia geral. Então, todos os espíritos, independente desse grau de evolução, eles participam da obra divina. A obra divina ela é coletiva. E, inclusive, espíritos mais inferiores, que ainda estão num processo evolutivo um pouco mais baixo, ainda tem muitas amarras da matéria, eles também têm sua função na natureza e também têm sua função no equilíbrio universal. Então, a missão ela entra aí como mais um elemento nesse complexo processo de evolução moral e intelectual. E como uma grande oportunidade também para isso. Então, você ganhar uma missão é ganhar mais uma oportunidade de crescer. E aí, uma coisa que eu queria falar muito legal é que a gente ter a oportunidade de fazer um trabalho de caridade dentro de um terreiro, como a gente faz, também é uma missão. Então, a gente também tem que encarar como uma grande oportunidade. Porque a gente está ajudando a gente mesmo, sim. A gente está ajudando uns aos outros como uma corrente, sim. Mas a gente está ajudando pessoas que vêm até a gente buscando por assistência, sim. Assim como inúmeros, milhares de amigos espirituais ou irmãos que estão em necessidade e que buscam a nossa corrente para auxílio. Então, também é uma missão. Então, vamos nos considerar todos missionários nessa existência, por favor. E aí, já uma frase simples e direta do Livro dos Espíritos é que toda ocupação útil é missão. Toda ocupação útil nessa existência é uma missão. E aí existem, né, como eu estava falando, alguns tipos diferentes de missões espirituais. As grandiosas, né, essas que trazem um impacto, assim, visível, né, transformações morais, trazer uma doutrina. Por exemplo, Kardec é tido como um grande missionário porque ele decodificou a doutrina espírita que trouxe um instrumento de transformação moral para aquelas pessoas, né, que são impactadas por essa doutrina que ele trouxe. Grandes líderes espirituais, reformadores, ou grandes educadores, por exemplo. A gente não precisa nem estar falando de espiritualidade, gente. A gente pode estar falando de educação, por exemplo. Piaget, que fez grandes reformas. Montessori também é super... Maria Montessori foi muito famosa, né, também nesse ramo da educação. Então, a gente pode ver todo mundo que traz qualquer tipo de grande progresso, de impacto moral e intelectual, a gente pode enxergar como grandes missionários.
Mas existem também, como eu estava falando, missões um pouquinho mais simples, mas não menos importantes. Então, pessoas que estão focadas ali no auxílio individual, orientação moral, aconselhamento, fraternidade, né, caridade, mas também dentro da nosso próprio convívio familiar, ali podem estar incluídas missões. Então, você ter vindo numa encarnação como mãe, pai, sanguíneo ou não, de entidade, de espíritos, pode ser uma missão. Você ter vindo com um laço de fraternidade que não é consanguíneo também, uma grande amizade por uma pessoa, um sentimento de muita conexão, também pode significar uma missão. Então, todas essas inclinações e atuações que causam utilidade e que causam impacto positivo podem ser consideradas missões. E a missão, ela não tá na sua grandeza e nem, inclusive, em ser 100% bem sucedida, meu Deus, causou uma super transformação. Mas ela tá muito mais na intenção e no trabalho contínuo que esse espírito encarnado empreende na sua existência. Então pode ser que uma pessoa lutou muito para fazer uma transformação de justiça social e ela não conseguiu. E ela não é menos missionária por isso, porque ela fez ali os esforços e levou a palavra da transformação que ela está buscando, e isso reverbera. E isso traz movimento para mudanças que ainda vão acontecer. Então, as missões, elas estão muito mais nessa atividade incansável de transformar para o bem. E é isso que a gente precisa se focar, e é por isso que a gente não pode desanimar. Que às vezes, né, bate cansaço, às vezes bate. A gente fala, nossa, mas por que tem que ser tão difícil? Ah, gente, porque a vida não é um morango. E se fosse para ser fácil, né? Talvez a gente não precisasse nem encarnar. Então, é para isso que a gente está nessa terra também. Para sermos todos missionários da luz. E a gente já tinha falado ali atrás, né, nas outras aulas também, que existe esse processo de escolha das missões, né? Que muitas vezes o espírito, antes de encarnar, ele faz parte desse processo de escolha. O que é um grande privilégio, né, gente? Você ter a oportunidade de revisar todo o seu progresso moral e intelectual até então e escolher o que você precisa pro seu progresso individual, mas também o que você quer entregar para o universo, o que você quer entregar para a humanidade e para todos esses nossos amigos espirituais que precisam da nossa ajuda. Então, o que a gente consegue dizer é que espíritos um pouco mais superiores, mais apurados, eles conseguem fazer uma escolha de missão com bastante consciência e preparo. Existem, inclusive, relatos de que... Eu posso buscar essa referência, gente. Eu não gosto de falar coisas sem referência. Mas existem relatos de que quando Jesus Cristo foi encarnar, né? Ele era um espírito muito, muito apurado, muito mais apurado do que a matéria terrestre comportava. Então ele teve que fazer vários preparos, inclusive materiais, para conseguir fazer esse processo de encarnação. Mas ele tinha consciência de que era aquilo que ele tinha que fazer. Ele era governador da Terra, ele tinha uma missão ali. As coisas não estavam acontecendo como eram planejados, né? Depois ali da primeira revelação, era necessária que houvesse uma intervenção ali, e por isso ele escolheu para si essa missão de vir à Terra e fez todo o preparo necessário para isso. Então, mas isso aí é um exemplo, como eu falo, é o exemplo máximo que a gente usa, né, de um espírito super evoluído que escolhe sua missão. Mas espíritos um pouco menos evoluídos, como nós, ou alguns espíritos bem mais ligados à matéria, muitas vezes tem esse apoio, são designados no sentido de que a gente tem muita mentoria espiritual, né? A gente tem vários amigos que ajudam a gente nesse processo a entender, ok, quais são as suas boas inclinações, quais são as virtudes que você consegue potencializar e desenvolver que vão causar esse impacto positivo no equilíbrio universal. Então a gente consegue ter essa guia. Não é uma coisa assim só, fecha o olho aí, escolhe, pressão rolando ali. Não, a gente tem amigos que vão ajudar a gente a pensar nisso e a entender qual é o melhor caminho.
Então, o que a gente também precisa entender nesse processo? Escolhi a missão, encarnei, é isso. Já tô ali super preenchido, já sou uma pessoa super virtuosa porque escolhi uma grande missão. E não é bem assim. E a gente tem que entender que toda ação tem sua reação, toda escolha tem sua consequência. E que não, como eu falei antes, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. A gente lê todos os relatos, quem assistiu o filme da vida do Chico Xavier, por exemplo, sabe que ele passou por situações assim horríveis, né? Ele passou por muita dificuldade e que seria muito, muito simples ele simplesmente se afastar daquilo ali, que é a missão que foi designada a ele, e viver a vida dele sem se importar com isso, né? Sem se dedicar tanto a isso. Mas ele também tinha essa consciência de que não, eu preciso perseverar. Mas acontece, a gente tem que entender que existe muita gente que vem com missões. Por exemplo, pessoas que vêm com o intelecto super desenvolvido, né? Pessoas geniais, que vêm com uma capacidade de comunicação super forte, liderança, e que muitas vezes essas pessoas podem vir com uma missão de liderar para o bem, ou desenvolver a inteligência dela para o bem, e elas abandonam essa missão por se interessar por outras coisas, por vaidade que também. Porque a gente tem que entender que os espíritos que vêm com missão não significa que eles são perfeitos. Então, eles também, apesar de terem suas virtudes, eles também podem ter seus vícios. E aí cabe ao espírito na encarnação entender como é que ele vai fazer esse equilíbrio entre vícios e virtudes e não desviar da sua missão. O que não acontece para muitas das pessoas. Então, abandonar esse processo de missão ou fracassar porque se desviou, porque se focou em alguma outra questão, pode sim atrasar o progresso espiritual. Lembrando, ninguém vai regredir. Agora a pessoa não vai avançar. E segunda coisa, ela vai se tornar portadora de uma dívida que ela adquiriu, principalmente se ela usar todas essas virtudes, se ela usar todos os meios para fazer o mal. Isso a gente também precisa entender. Isso não significa regressão. Isso significa pagar uma dívida. E aí, como eu tinha comentado também, que o mérito ele está muito mais no esforço, né? E não no sucesso imediato. Porque muitos dos sucessos, na verdade, levam centenas, milhares de anos. Mas a gente tem que acreditar e perseverar no caminho do bem. Alguém tem pergunta, gente? Alguém quer fazer uma pergunta ou algo para Carol? Ou comentário também. Eu tenho um comentário, então, que é o seguinte: quando você fala isso de quantas virtudes que a pessoa, que o espírito encarnado recebe, que muitas vezes não usa para o bem, né? Aí a gente fica pensando quantos exemplos a gente tem no mundo disso. E, enfim, qual que deve ser o tamanho dessa dívida também. Esse é um comentário, assim, triste, e agora um comentário feliz, que é para a gente não abandonar ou fracassar nas nossas missões. A gente também tem o apoio dos nossos guias, né? Que ajudam a gente a voltar para o caminho quando a gente está se perdendo dele. Então, isso é bem importante. É bom que a gente sempre continue em contato com eles para ir entendendo o que a gente precisa saber a todo momento, né? Para continuar no nosso desenvolvimento e na nossa missão também. Com certeza. Sim, muito bem pontuado, Moira. Pessoal, então, essa aí é a parte das missões. Por enquanto a gente não volta mais nisso. Então a gente espera que isso realmente esteja bem compreensível. Que a gente tem um planejamento encarnatório, a gente tem as nossas dívidas que a gente precisa sanar em prol do nosso progresso, mas a gente tem também as possibilidades de missão e que todos nós estamos aqui também para sermos missionários. Ótimo. Seguindo em frente, no último capítulo dessa parte segunda, ela fala sobre essa compreensão do mundo espiritual, de toda a doutrina espírita e a relação com a natureza. A gente já falou algumas vezes que a doutrina espírita ela surgiu muito
é sobre o olhar científico, né? Então, ali, Allan Kardec, né, que é o Hippolyte Denisard Rivail, ele era um cientista, e no início ele, inclusive, se preocupava muito em taxar o espiritismo muito mais como uma ciência do que uma doutrina religiosa, por essa preocupação do trabalho dele ser descredibilizado, né? Então, eu achei bem interessante, eu acho bem interessante esse paralelo com a natureza, porque a natureza é o que existe de mais científico, se a gente parar para pensar, né? É o que a gente consegue observar, é o que a gente consegue escutar. Os fenômenos naturais no passado, né? Eles eram explicados com base na não, antes de existir a ciência como a gente existe hoje, os fenômenos eles eram explicados usando mitologia, alguma coisa assim, questões nesse sentido. Isso evoluiu, mas o que mais há por trás dos fenômenos da natureza e das relações da natureza sobre o olhar da doutrina espírita e do espiritualismo no geral, né? Porque também a Umbanda tem um olhar muito importante para essa questão. Falando primeiramente sobre o espiritismo, o que a doutrina espírita fala, no livro dos Espíritos diz que existem agentes invisíveis da criação. Então, sim, existe todo aquele aspecto científico, mitose, as células, e aí como é que são as briófitas, pteridófitas, não sei, os animais também. Mas, dentro desse processo, existem sim espíritos que atuam na execução das leis naturais, ou seja, que influenciam os fenômenos físicos e vitais. A gente já estudou os fluidos, o cosmo universal, a gente já entendeu que todos nós somos animados por isso, mas o que a gente precisa entender é que toda a natureza é animada por fluido cósmico universal, ou seja, existe ação espiritual em toda a natureza também. Então, por alguns exemplos que ele traz, a formação dos elementos da natureza, né? Como é que se formula uma molécula? A gente ainda não tem muitas respostas científicas. Então, como pode ser, né? O que a gente consegue imaginar aqui e o que a doutrina traz? Crescimento dos vegetais também, preservação e equilíbrio dos ecossistemas. Todos esses são fenômenos naturais que a gente consegue explicar pelo olhar científico, mas que também tem ação espiritual, principalmente nos processos de manipulação dos fluidos. Então, isso pra gente é bem importante entender. E a matéria, ela é um instrumento. Então, tudo que é matéria é instrumento, inclusive na natureza. E o espírito é o agente atuante. Então, a gente precisa entender que o espírito, ele atua não só no corpóreo, né? Não só na encarnação, mas em todo o universo. Em todo o universo onde existe matéria, é necessário que haja o espírito também para que essa matéria atue. E toda ação tem uma inteligência por trás. Então, se existe ação na natureza, e existe, os fenômenos estão aí para a gente observar, existe inteligência. Essa inteligência, ela se manifesta de maneiras diferentes, mas ela existe. Perguntas? Sem perguntas, por enquanto. Tá bom. E a Umbanda, gente? Porque a Umbanda é muito mais do que o Espiritismo. Eu acho que eu sinto ela se relacionando de maneira bem direta com a natureza e os fenômenos naturais, né? Então, um grande exemplo, o maior deles que a gente consegue pensar são os orixás, que são, por definição, forças divinas da natureza, né? Todos os orixás, eles estão ligados a algum fenômeno natural. E estão tirando suas forças ali, mas também atuando com suas forças ali. Então, aqui uma lista principal: Oxum, a gente fala que é das águas doces, a Yansan, ventos e tempestades. Xangô é o orixá do trovão, Iemanjá dos mares, né? Ogum do ferro ali, né? E Oxóssi das matas, a gente estava falando de Oxóssi ali. E muitos outros que vão estar sempre essa conexão com os fenômenos naturais. E quando a gente fala, então, ok, a Umbanda, ela é intrinsecamente, por excelência, uma conexão entre o que ela acredita, a doutrina da Umbanda, né, e os fenômenos naturais. Então, isso pra gente é indissociável. E onde que ela converge com essas explicações
que a gente consegue enxergar, por exemplo, no Livro dos Espíritos. Que as duas doutrinas, elas reconhecem que existe inteligência espiritual ativa na natureza. Que a vida natural, ela existe porque existe inteligência espiritual ali também. E que os orixás, a gente consegue... como é que a gente interpreta os orixás à luz da doutrina espírita, né? Se precisar fazer isso, gente. Não precisa, já vamos adiantando aqui. Mas se quiser fazer alguma correlação, o espiritismo viria os orixás como espíritos bem elevados, ultra elevados, superiores, que vão se manifestar aí por meio da natureza, desempenhando, inclusive, suas missões ligadas a essa questão de equilíbrio natural, equilíbrio do planeta. O que é maravilhoso, né, gente? Se a gente parar pra pensar. Como eu disse, não tem necessidade nenhuma da gente fazer essa interpretação, porque a Umbanda é Umbanda, Espiritismo. Pra gente, os orixás não são só espíritos superiores, eles são aqueles que regem o nosso universo, e a gente acredita nisso. Mas é interessante ver que existe essa conversa, né, esse diálogo. E aí, existe uma discussão aqui no Livro dos Espíritos sobre os reinos, né? A gente estudou isso aqui na escola, né? Que existem 3 reinos, basicamente. Aqui a gente colocou 4 para fazer uma subdivisãozinha que faz sentido. Mas existem 3 reinos, que é o mineral, são as pedras, né? Os minerais ali, aquelas aqueles elementos da natureza que não tem vida, né? Nem sensações, que a gente não consegue tirar ali nenhum tipo de atividade. O reino vegetal, que possui a vida orgânica, mas em tese não possui consciência, né? Então, as plantas, as árvores. E aí o reino animal, que ele dividiu aqui entre reino animal e reino humano. Por quê? Também a gente já teve essa discussão também lá no início sobre a diferença, né, entre o homem e os animais, da evolução, o ser instintivo, né, que quando a gente é mais primitivo, a gente recorre mais ao instinto, mas o instinto não necessariamente significa menor inteligência. O instinto é um tipo de inteligência. Então, no reino animal, o instinto ele é predominante, mas a gente também consegue entender ali que existem todas as faculdades de percepção e sensações. E o reino humano, que é o nosso reino aqui, que são o que a gente chama dos espíritos encarnados, nessa forma que a gente conhece como humanidade. Tendo, sim, o instinto, mas com predominância da razão, da consciência, da distinção, né, entre certo e errado, que é o que a gente chama de moralidade, e com livre-arbítrio, ou seja, a faculdade de tomar decisões e lidar com suas consequências. Então, de acordo com o Livro dos Espíritos, essa foi a ordem da criação. Primeiro os minerais, depois os vegetais, aí veio o reino animal, e enfim, a última criação ali do universo, do nosso planeta, seria o reino humano. E a ideia é que o princípio espiritual ele evolui de forma gradual, passando por diversas formas de existência. Essa parte, gente, é um pouco complicada de entender. Porque é um pouco difícil de entender e eu queria escutar da Moira também. O que você acha? O Livro dos Espíritos dá a entender, gente, que a gente pode passar por todos esses estágios. É o que o Livro dos Espíritos nos dá a entender. Ele, inclusive, quer dizer que a Moira foi uma pedra um dia, Moira. Você acredita, Moira? Está me fazendo lembrar aquele filme, Tudo em Todo Lugar a Todo Tempo. Como é que Tudo fala todo em lugar ao português? mesmo tempo. Que eles viram pedra. Que elas foram numa realidade, enfim, a mãe e a filha foram para uma outra realidade e elas eram uma pedra na outra realidade. Elas se comunicaram como pedra. Claro que aí já é ficção, né? Não teria como se comunicar. Mas sim, eu tenho a mesma leitura que você, Carol. Não necessariamente a gente foi pedra, né? Enfim, mas é para ser. Quem sabe a gente começou como uma planta. Não sei, né? Mas o que o livro fala é que a gente passa por tudo isso e chega a ser
com o espírito humano, né? Exato, que pra E quem gente ter sabe depois chegado, vira um espírito alien, né? Também. pra gente ter chegado nesse estado evolutivo, a gente passou por todos os outros anteriormente. Só que assim, quando a gente pensa nisso, ai meu Deus, eu fui pedra um dia, pode parecer muito simplista. O que a gente tem que lembrar é que a evolução espiritual, ela leva milênios. Então todos nós somos espíritos milenares, seres milenares. Então não dá pra gente colocar numa timeline curtinha a nossa existência. E, como a Moira falou, não necessariamente todas as nossas encarnações foram nessa mesma dimensão, nessa mesma matéria que a gente conhece. Ou seja, nem não necessariamente nesses mesmos reinos. Pode ser que a gente tenha feito um zigue-zague muito maluco aí entre outras dimensões, entre outros reinos que a gente não conhece, que a gente não acessa nessa vida terrena. E que é isso, esse foi o nosso processo evolutivo. Né? Mas aí, uma coisa também muito importante de dizer. De acordo com a doutrina espírita, não é possível regredir. Ou seja, eu, encarnada como humana, não posso, numa próxima encarnação, encarnar como um animal. Que aí, inclusive, vai de encontro com outras doutrinas que também acreditam em encarnação, mas que já pensam que isso pode acontecer. Se eu não me engano, o hinduísmo acredita nisso, né? Que você pode, em uma encarnação seguinte, vir como um animal ou como uma planta. Já é uma crença deles. Nessa doutrina que a gente está explicando aqui, a espírita, isso não pode acontecer. Escutei uma mãozinha? Alô. Regredir a gente não pode, a gente pode ser exilados, né? Dependendo Exato. de como agem, exilado por um outro plano que menos evoluído. Até vejo isso como uma forma de regressão, né? Mas exilado a gente pode ser. Eu acho que não é regressão, porque se a gente só vai ser exilado onde a gente pertence, né? Então, se a gente for ser exilado, é porque a gente merece estar nesse exílio. Logo, o nosso nível o nosso nível evolutivo corresponde a esse lugar de exílio. Mas sim, isso com certeza pode acontecer. E já aconteceu várias vezes. A gente tem relatos sobre isso, né? A história dos exilados de Capela, que inclusive foram exilados na Terra, no caso. Né? E relatos de que isso pode voltar a acontecer nesse processo evolutivo da Terra, na transição planetária e tudo mais. Mas o que não pode acontecer, que ele fala, é essa regressão de reinos. Eu vi um comentário subindo, Moira, você consegue ler para mim, por favor? Quer falar, Gui, ou eu leio? Não, posso falar, só para complementar, é bem interessante isso. O budismo de Nichiren Daishonin, que é uma das mais famosas vertentes aí praticadas na atualidade, né? Porque é um budismo aplicado à realidade que a gente vive hoje, nas grandes cidades, etc. Né? Não é mais aquele negócio de ficar varrendo areia o dia inteiro, né? Mas é interessante porque eles têm essa visão de que quando a gente morre, existe a reencarnação, e nós voltamos em uma próxima vida, mas que nós voltaremos como energia. E essa energia pode estar em qualquer coisa que tenha vida. Pode estar no ar, pode estar nas plantas, nos animais, nas flores, ou você pode voltar como uma pessoa também, né? Ou como um bebê, mas não necessariamente. Então, é interessante, é bem conflitante. Super. Mas é bem interessante. Gui, e você consegue me dizer por que a doutrina espírita tem essa diferença? Por que você acha que, de acordo com a doutrina espírita, não pode existir regressão em reinos? É uma boa pergunta. Eu acho que eu volto com uma pergunta para você que é difícil determinar, né? O que é considerado mais evoluído ou menos evoluído. Uhum. Por que necessariamente um animal é menos evoluído do que um humano ou, né, um vegetal, por exemplo? Uhum. É um assunto que pode gerar uma conversa grande. Com certeza, com certeza. Tá. Vou responder a minha pergunta e depois a sua, então. Não necessariamente responder, comentar, né? Porque eu acho que não existem grandes respostas. Essa noção de que a gente não pode regredir na doutrina espírita existe porque existe dentro da doutrina espírita uma lei muito importante chamada Lei do Progresso. Que significa que nada regride. Logo, se a doutrina espírita estabeleceu essa ordem de progresso, não pode haver regressão. Então, é por isso, essa a diferença. Essa lei,
lei do progresso, que é uma lei imutável, ela é natural, ela é intrínseca a todos nós, a gente vai falar mais sobre isso no futuro, um futuro breve. Ela não existe com tanta força, eu acho que de maneira tão como um pilar tão grande em outras doutrinas que também têm como crença a reencarnação. Então, eu acho que é nisso que é a diferença. E aqui, de acordo com a doutrina espírita, respondendo a sua pergunta, o que determina a evolução, né, nessa cadeia é a consciência, o nível de consciência e a capacidade de fazer o bem ou o mal. Então, a doutrina espírita, ela considera que um vegetal tem menos consciência que um animal. E que um animal tem mais consciência que um vegetal, mas um animal, que essa consciência a gente chama de instinto no animal, ele age muito menos motivado em fazer bem ou mal, ou seja, de aplicar conceitos morais, de certo e errado. Então, o ser humano, ele é mais evoluído nesse sentido, porque ele tem essa capacidade de tomar decisões, de exercitar livre-arbítrio, mas dele também é muito mais cobrado, né? Muito é cobrado a quem muito foi dado. Então, acho que também vem com isso. Não é só uma super virtude, um super benefício você tá mais à frente na escala evolutiva, mas é um grande compromisso também. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente, já dizia o poeta. Tio Ben, falando aí pra gente. E aí, fechando essa parte de evolução, né, que a gente já tava falando, expliquei tudo isso do princípio espiritual, começa nos inferiores e vai se desenvolvendo através das experiências. Então, não existe evolução e progresso sem processo reencarnatório. Esse é o princípio que a gente tem explicado até agora. Nos animais, como eu falei, a percepção, memória, emoções e inteligência, elas são muito mais limitadas e que o retrocesso é impossível. Não existe voltar a estágios anteriores, como reencarnar como animal, e a evolução é progressiva e ascendente, mesmo que com contratempos, tropeços, escolhas erradas, exílios, como a Lu falou, tudo isso. Mas é assim, só tem como ir pra frente. Foguete não tem ré, gente. Vamos lá. E aí, o ser humano, ele se diferencia aí de um animal pela consciência de si, pelo livre-arbítrio, responsabilidade moral, então, a responsabilidade de tomar decisões baseadas no que considera certo e errado, e é a capacidade de compreender Deus, ou tentar compreender Deus, né? E cooperar com a sua obra. Então, ativamente, conscientemente, querer construir a obra divina. É assim, gente, que a evolução funciona. Impactante, Sempre né? que a gente estiver se sentindo mal, a gente tem que lembrar que a gente não regride, porque isso é uma coisa boa. Que a gente tem mais chance de progredir. Mentira, tem chance igual de progredir ou de ficar parado, mas pelo menos para trás não vira pedra de novo, entendeu? Então isso Exato, é né? um talento, assim. Pedra não dá pra virar, gente. Vamos lá. E aí, eu vou fazer, antes da gente ir pra dinâmica com a Moira, eu queria só fazer uma conclusão, porque essa parte segunda, gente, ela foi longa, ela foi densa, cheia de conceitos. A gente falou principalmente sobre o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, né? Então, isso que a gente lida todos os dias na nossa prática espiritual, dentro da nossa corrente, no nosso terreiro. Então, isso é muito importante ter essa compreensão desses conceitos que a gente traz de vida espiritual, processo reencarnatório, missão, dívidas, tudo isso. E a gente passou sobre isso. Então, muito obrigada a todos vocês que seguraram na nossa mão e vieram até esse momento com a gente, porque foi uma grande missão que a gente cumpriu aqui juntos. Então, a gente falou sobre o espírito, de onde ele vem, o que significa, como é que ele evolui. A gente falou de processo de encarnação, por que a gente encarna, o que a gente aprende. A gente falou sobre desencarne, né? Então, como é que é esse processo de desprendimento da matéria, como que é a vida após a morte. E a gente acabou de falar sobre a missão dos espíritos, né? Então, o impacto positivo que a nossa existência pode trazer, não só pra gente, mas também pro universo, pra obra divina e dos 3 reinos. Então, esse processo
evolutivo, como é que ele se comunica também com o que a gente consegue observar aqui na nossa vida terrena, cientificamente falando. Isso foi a parte 2, super importante, que simplesmente, o que a gente entendeu no final disso? O que a gente espera que todo mundo tenha entendido? Que o espírito, ele é imortal, ele só evolui pelo trabalho e pelo processo reencarnatório e pela vontade e pela ação na criação e regeneração do nosso mundo. Então, só por esse trabalho que a gente desempenha todos os dias nessa existência, a gente consegue evoluir. E é por isso que a gente trabalha. E é por isso que a gente está aqui. Então, essa é a compreensão que a gente, do fundo do coração, espera que todo mundo tenha desenvolvido ou apurado nessa experiência até então. E aí, agora, passo a palavra para a Moira. Moira, você precisa de mim aqui, né? Quer fazer um fechamento para a gravação? Com E depois você certeza. corta? Exato. Pessoal, que tá aqui assistindo com a gente até então, a gente agradece muito por ter acompanhado até aqui. Nós vamos encerrar e vemos vocês numa próxima aula.